Observa agora para derivar essa letra I. F de x igual a raiz de seno de x vezes cosseno. Ela é diferente da questão anterior, que a gente tinha toda uma raizona. Como é que a gente identifica quem é a função de fora e quem é a função de dentro? Ah, a função de fora é a raiz. Pô, se a função de fora é a raiz, significa que todo o restante está dentro da raiz. Pergunto-lhes, o cosseno está dentro da raiz? Não está. Então a raiz não é uma função de fora. Ah, professor, então a função de fora é esse cosseno. Bom, se esse cosseno é a função de fora, então significa que está todo mundo dentro do cosseno. Todo o resto da função está dentro aqui do cosseno. Também não é verdade. Não temos aqui dentro essa parte do raiz de seno de x. Então, não dá para identificar ainda quem é a função de fora ou quem é a função de dentro. Quando isso acontecer, é um indicativo de que não está na hora de aplicar a regra da cadeia ainda. Então, a gente tem aqui uma multiplicação de duas parcelas. A multiplicação dessa raiz de seno por esse cosseno. Se é uma multiplicação, a derivada da multiplicação é resolvida pela regra do produto. Derivada da primeira, raiz de seno de x, derivada, vezes a segunda. Mais derivada segunda, cosseno de x, vezes derivada, vezes a primeira, que é a raiz de seno de x. Agora temos essas duas derivadas para serem resolvidas aqui dentro da questão. Veja que aqui sim, derivada de raiz de seno de x. Aqui a gente consegue identificar uma função por dentro e outra função por fora. Então aqui a gente tem que aplicar uma regra da cadeia. Derivada de fora, derivada da raiz, 1 sobre 2 vezes raiz. No lugar do x, repete a função de dentro, seno de x. Se é uma regra da cadeia, vezes a derivada da função de dentro, seno de x'. Então, abrimos neste pedaço a parte da derivação. Tudo isso aqui ainda está multiplicado por cosseno e vai estar somado com a derivada do cosseno, que é menos o seno, vezes esse raiz de seno de x. Então, f' de x vai ser 1 sobre 2 vezes raiz de seno de x, vezes derivada do seno é o cosseno, vezes cosseno, menos seno de x, vezes a raiz de seno de x. Aqui é uma multiplicação de fração, multiplico os de cima com o de cima. Se tu tivesse parado aqui eu já ia aceitar, porque não tem mais fração sobre fração, é o expoente fracionário e o expoente negativo, mas eu vou fazer mais um passo para deixar isso daqui mais bonitinho. Cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado, sobre 2 vezes raiz de seno. Menos o seno de x vezes raiz de seno de x. E aí sim, não temos mais nada para fazer. Então, toda vez que de cara você não identificar função de fora ou função de dentro, significa que ainda não está na hora de aplicar a regra da cadeia. Vai envolver possivelmente uma regra do produto ou uma regra do quociente. Isso poderia ter sido usado na questão que a gente resolveu antes, a G. Não tínhamos uma de fora ou uma de dentro, eu optei por manipular a questão até chegar numa função em que deu para reconhecer uma de fora ou uma de dentro. Eu poderia, ao invés de ter feito essa manipulação, já sair derivando isso daqui pela regra do quociente. Derivada de cima vezes a de baixo, menos derivada de baixo vezes a de cima, dividido pela de baixo ao quadrado. E também ia chegar na resposta. Possivelmente, a resposta não vai chegar na forma mais simplificada, na sua forma final mais simplificada, não vai estar exatamente igual. Vai ter eventualmente alguma simplificaçãozinha escondida ali no passo a passo da questão. Mas são formas diferentes e equivalentes de se derivar, tá? Seja manipular antes para aplicar a regra da cadeia, seja abrir pela regra do quociente e aí no meio lá ia aparecer mais uma regra da cadeia também. Então também poderíamos ter feito dessa forma essa outra questão. É possível, repito, que chegue numa estrutura um pouquinho diferente da resposta final, mas é só uma simplificação que ficou escondida ali no meio do caminho. No final
final das contas, elas são iguais.